Prometeu Acorrentado é uma das mais belas narrativas do teatro clássico, onde tem como ponto central a questão da busca do conhecimento pelo homem e o ônus que ele é obrigado a pagar para exercer esse conhecimento. Ésquilo é um dos tragediógrafos mais importantes da dramaturgia clássica. Poeta, escritor, diretor e ator, Ésquilo quis ser lembrado, todavia, apenas como soldado. Seu epitáfio foi ele mesmo quem deixou escrito, destacando sua participação nas batalhas de Maratona, ocorrida em 490 a.C., e Salamina, travada 10 anos depois. Essa experiência de luta nas guerras médicas teria influência nas suas peças teatrais, Os Persas e Os Sete contra Tebas. Estreou no ano aproximado de 499 a.C. nos concursos dramáticos instituídos por Psístrato em 535 a.C., mas só receberia a primeira premiação 15 anos depois, afirmando-se, ao longo de toda a sua vida, como o tragediógrafo mais premiado na Atena dos grandes festivais dionisíacos. Poucas foram as peças de sua autoria sobrevindas a nossos dias, mas historiadores da literatura estimam o número aproximado de 80 a 90 obras, sendo talvez 20 delas premiadas. E eram Tirano de Siracusa, destino dos poetas de toda a Grécia Antiga, convidou-o a uma temporada em sua corte, onde reapresentou os persas e As Mulheres do Etna, tragédia composta para celebrar a fundação do povoado de mesmo nome aos pés do grande vulcão. Há uma peculiaridade que a tradição guardou sobre a morte desse escritor. Teria sido numa segunda viagem a Sicília o seu falecimento, ao ser atingido, pasme, por uma tartaruga precipitada das alturas por uma águia, desejosa de romper o duro casco do animal com o impacto de sua presa contra uma rocha. A bem da verdade, Ésquilo era absolutamente calvo, mas não se sabe se houve de fato confusão por parte da ave e nem mesmo se a história é verídica. Após sua morte, os atenienses votaram uma lei permitindo a reapresentação de suas peças, o que deve ser visto como um ato de grande consideração, tendo-se em conta serem apresentadas uma só vez as peças teatrais na antiga Grécia. Ésquilo é considerado o inventor da trilogia, como Orestes, composta por 3 tragédias interligadas tematicamente, de uma tal maneira que o sentido pleno da obra só aparece consolidado na última apresentação. Também é desse teatrólogo a única tragédia preservada de cunho histórico que veio aos nossos dias, Os Persas. Mas, sem dúvida, a tragédia que lhe renderia mais fama na posteridade seria Prometeu Acorrentado, fragmento conhecido de uma trilogia perdida. Prometeu Acorrentado seria talvez a segunda parte dessa trilogia, ainda composta por Prometeu Portador do Fogo e Prometeu Liberto, conforme assinalou Paul Harvey. A obra conhecida por nós é de trama simples, cuja ação não contempla nem peripécia nem reconhecimento. Adriane da Silva Duarte nos informa ser a tragédia patética no sentido de privilegiar a manifestação da dor e episódica pela ação não evoluir senão através da presença de outros personagens, testemunhas do problema vivido por Prometeu, cada um sob o seu enfoque. A jornada heróica de Prometeu havia sido tratada por outros mitógrafos, como o poeta Hesíodo, onde se encontram as diferenças em relação ao texto de Ésquilo. Hesíodo, em sua Teogonia e nos Trabalhos e os Dias, afirma ser Prometeu, que significa o que pensa antes, filho de Clímene e de Iápeto, 2 titãs ligados a Oceano. Em Ésquilo, que vive no século da ascensão da democracia, no entanto,
Prometeu aparece como filho de Tênis, a deusa da justiça, porque talvez se quisesse dar ênfase aos problemas éticos da punição que lhe é imposta por Zeus através do poder e da força. Há um aspecto interessante que se deve notar nessa falta de rigor com que a mitologia clássica se apresenta. Porque se temos, por exemplo, um texto religioso cristão, temos o seu fundamento dogmático, teológico, escrito num texto sagrado e reconhecido por toda a comunidade como o fundamento daquele pensamento. Se temos no texto hebraico também uma assertiva de qualquer natureza religiosa, tem o seu fundamento no texto sagrado, né? A ortodoxia, né, nessas religiões, como também no Islã e ainda em outras, aparece através da celebração dos textos sagrados. E isso confere esse sentido imutável, né? Dogmático, eu diria mesmo ortodoxo, né? Existe o fundamento ortodoxo em todas essas religiões. No texto mitológico, não. Por quê? Porque ele não é fundamentado num texto religioso, ele é fundamentado na literatura, onde os vetores de criatividade, de concessões poéticas, interferem e fazem toda a diferença, né? Então, isso vai fazer com que você tenha na Grécia inteira, à medida que você se desloca, vai de lugar para lugar, você tenha inflexões, né, interpretações diferentes, né, feitas pelos mitógrafos de épocas e lugares diferentes. Mas qual foi o crime de Prometeu? Roubar o fogo do conhecimento dos céus para entregá-lo aos homens. Compreende-se facilmente suas razões. O fato se daria em 2 episódios. Prometeu pertencia à linhagem dos titãs, entidades divinas com um passado de lutas contra Zeus, sendo, portanto, alvo de suas desconfianças. A criação de Prometeu, ou seja, os humanos, não seria vista assim com bons olhos pelo Deus Supremo do Olimpo. Como benfeitor da humanidade, Prometeu institui a prática dos sacrifícios como forma de intermediação entre os homens e os deuses. Num sacrifício de um grande boi, ele dividiu seus despojos em 2 porções, uma bastante convidativa, toda ajeitada, mas era composta só de banha e ossos, e as outras, as carnes nobres, sob um pelo do animal, fez com que Zeus escolhesse a parte mais rica em gordura, julgando ali estar as carnes melhores. Prometeu leva a carne para os homens e Zeus, ao ver-se ludibriado, tomado de ódio, vingou-se da humanidade, retirando-lhe o fogo da inteligência. Prometeu, então, numa segunda cartada, sobe ao céu novamente e subtrai uma centelha da chama divina da razão e, escondendo-a na haste de uma férula, planta cujo caule era usada como açoite ou mesmo como símbolo de poder, desce à terra e entrega aos homens. A vingança de Zeus não tardaria. Mandou acorrentar Prometeu a um rochedo e determinou que durante todos os dias uma águia descesse sobre ele para lhe devorar o fígado, mas condenando a ter esse órgão regenerado durante a noite, para que o suplício continuasse no dia seguinte com o retorno da ave. Para a humanidade, Zeus mandou Pandora, a primeira mulher, com sua caixa, cuja abertura ocasionaria a disseminação pelo mundo de todos os males que passariam a afligir a humanidade, mas em cujo interior ela fecharia a tempo de ainda manter a esperança em poder do ser humano. Pandora significa todos os dons.
Ela foi feita em argila por Hefesto, o deus ferreiro, de cuja forja em aço nasceriam as artes humanas. Outros deuses conferiram a Pandora um predicado. Afrodite lhe dá a beleza, Atena o dom da tecelagem e do gosto pela indumentária. As Horas, o seu gosto pelas flores. Hermes, deus das estradas, do comércio e dos ladrões, concedeu-lhe artimanhas, o dom da palavra e do convencimento a qualquer custo. Essa parte da tragédia, escrita por Ésquilo, se resume ao momento de acorrentamento de Prometeu ao rochedo e ao diálogo dele com 3 outros deuses, Hefesto, Oceano, Hermes, com uma mortal, Io, e com um poder, dono de voz na trama, acompanhado pelo olhar da força, que é outra entidade. Na versão de Hesíodo, Prometeu não seria acorrentado aos rochedos, mas sim a uma coluna. O poder é seu primeiro interlocutor, aparecendo em cena como expressão alegórica da presença do próprio Zeus, tirânico, intolerante, implacável. Sob as ordens desse personagem, Hefesto, o segundo interlocutor de Prometeu, cumpre a dura sentença divina, condoído do destino do protagonista, todavia. Diz assim o poder a Hefesto: pensa somente, Hefesto, nas ordens de Zeus, teu pai, e em acorrentar nestas montanhas de inacessíveis píncaros um criminoso com cadeias indestrutíveis de aço puro. Ele roubou teu privilégio, o fogo rubro de onde nasceram todas as artes humanas, para presenteá-lo aos mortais indefesos. O poder ainda ouviria de Hefesto: tua ousadia iguala tua crueldade. Sozinho, Prometeu passa a refletir sobre sua sorte. Diz ele: vedes um Deus desventurado, preso por cravos de aço que o imobilizam, detestado por Zeus, seu inimigo, por haver amado demais os homens. Prometeu se apresentaria sempre como protetor da humanidade, e quando Zeus decidiu extinguir a raça humana, mandando sobre a terra um dilúvio, Deucalião, filho de Prometeu, já por esse prevenido, pôs-se a salvo no cume de uma montanha na Tessália, sendo ele incumbido depois de repovoar com sua esposa Pirra a terra. Oceano, o titã dos grandes mares, tenta dissuadir Prometeu de se manter tão inflexível, indo visitá-lo e lhe dizendo: conhece-te a ti mesmo, amigo, e, adaptando-te aos duros fatos, lança a mão de novos modos, pois um novo Senhor comanda os deuses todos. Mas Prometeu trata-o com altivez e até algum sarcasmo. Essa característica de Prometeu, o orgulho e a obstinação em suas ideias, acompanham em todos os momentos da peça e contrapõe-se, em escala, à soberba do Deus que o condenara. O coro, aliás, solidário a Prometeu, afirma: Zeus quer impor aos deuses mais antigos o seu império cheio de arrogância. A solidariedade do coro ao protagonista da peça é típica, aliás, nas tragédias. No diálogo com Io, perseguida pelos desejos de Zeus, aparece a revelação de que um de seus descendentes, Héracles, o libertaria. Prometeu prediz o futuro e, por isso, sua linguagem assemelha-se à dos oráculos, hermética e, por vezes, incompreensível. Io observaria a esse propósito: não é fácil compreender teu vaticínio. Essa passagem é o indicativo da continuidade da peça, fragmento de uma trilogia, como já foi dito, da qual apenas essa parte chegaria a nossos dias. Porque a libertação de Prometeu não chega a se realizar nessa obra.
mas numa outra subsequente, perdida na poeira dos séculos. No êxodo da obra, Prometeu contracena com Hermes, indiferente à sorte do protagonista, tratando-o com desdém e insolência. Mas exige de Prometeu a revelação do teor de suas predições sobre o fruto de uma união de Zeus que o destronaria. Diz ele: tu, o maior sofista, o mais impertinente entre os impertinentes, ofensor dos deuses, ladrão do fogo, escuta. Meu pai te dá ordens para dizer-me agora que bodas são essas transformadas por ti num medonho espantalho. Por quem ele deverá ser precipitado da altura máxima de seu poder imenso até as últimas profundezas da terra? Mas Prometeu não revela, aumentando a expectativa do desfecho dessa trama e mantendo-se rígido em suas posturas. Fica sabendo, diz ele a Hermes, nunca eu trocaria minhas desditas pela tua submissão. E responde a insolência a ele atirada com outra igual. Acho melhor ficar preso a este rochedo que me ver transformado em fiel mensageiro de Zeus. A tragédia, sem dúvida, apresenta uma dimensão política, ao se observar de forma crítica os excessos da autoridade de Zeus sobre os demais deuses e sobre a humanidade. A própria personificação do poder e da força na peça dão conta da visão crítica do autor quanto aos excessos condenáveis dos tiranos das cidades gregas daquela época. Ésquilo deixa clara essa posição, destacando que o poder não é para servir às vaidades do governante, mas um caminho para levar o bem-estar ao coletivo. Diz ele: no dia em que afinal for atingido o alvo e tiver fim a minha longa provação, Zeus ficará sabendo qual a distância imensurável entre reinar e servir. Como vimos, então, existe nessa peça de Ésquilo uma intenção política e, sobretudo, de reafirmar um valor muito caro à cultura clássica, que é a busca e o culto ao conhecimento, né? Se a gente for ver, existe em outros sistemas filosóficos religiosos também as suas correspondentes formas de expressão, de busca e de pagamento pelo ônus do conhecimento, como em Adão e Eva, por exemplo, a árvore do conhecimento, né, que eles perdem o paraíso, né? Eles são expulsos do paraíso, eles saem do terreno da eternidade e passam a ter vida muito mais difícil, né? Então, esse sistema de valores, em todos os sistemas de valores, parece se reafirmar esse princípio, né? É necessário, é divino a busca pelo conhecimento e existe nessa busca um ônus a se pagar por isso.